Eu quero convidar o nosso professor Chakra, Antônio Chakra, e ele é professor titular da Escola Paulista de Medicina e diretor do Centro de Diabetes do Hospital Sírio-Libanês. Por favor, professor Chakra, é uma honra enorme estar com o senhor aqui. Muito obrigado, Deus. Obrigado, amigo. Obrigado, Ciro Guimarães, ao Renato Assad, ao me convidado. Muito bem, antes da pandemia, e é um prazer, uma satisfação estar aqui. E a Associação Médica Líbano Brasil era o grupo Hakim, que a gente se reunia no Clube Zarley, que tinha um jantar árabe lá nas quartas-feiras, que era muito bom, e depois ficou a Associação Médica Líbano Brasil. Eu agradeço a presença de todos vocês, e na verdade eu vou fazer uma palestra um pouco diferente. Antes eu quero falar do grupo Hakim, que o meu apelido foi Hakim e ainda é para alguns colegas. Sabe por quê? Pelo seguinte, está aqui o Nadir Safra e Milton Carlos José, que são de Rio Preto. E eu sou de Rio Preto, São José do Rio Preto. E eu já estava formado e tinha uma namorada, eu estava noivo, de uma família de patrícios, entende? Em Rio Preto, Nadir Safra deve ter conhecido a dona Said Bushida, que era uma patrícia que queria mandar em tudo, assim, né? Queria saber quem se namora com quem, vai casar aqui, não sei o quê, não sei o quê, se entende? E aí eu estava em dúvida em relação a essa minha possível noiva, né? E era de uma família importante aqui em São Paulo. Aí a Said Bushida chegou para mim e falou assim: que mais que eu sei? Ela falava com sotaque. Que mais que eu sei? Você é Hakim? Vai casa com meu filho, com a Maluf? Deu uma bronca em mim. E uns colegas meus tinham ido para Rio Preto, que naquela época a gente, como jovem, andávamos juntos, né? E viajava junto, eu fui para Rio Preto, etc. Tal. Um deles era o Pedro Vital, que é um cirurgião plástico, outro é o Roger Martinez, que é um cardiologista. Enfim, eles passaram a me chamar de Hakim. E até hoje isso persiste. O telefone fala: Hakim, como vai? Então o nome Hakim persistiu e persiste ainda entre alguns colegas, né? E é interessante o seguinte: antes da gente falar de obesidade, eu gostaria de falar, o João Eduardo Condeola também falou, e provavelmente outros colegas patrícios aí, que é um motivo de grande satisfação. Eu tive uma vida acadêmica muito rica, etc., com muitas aulas, papapá, mas aqui eu me sinto verdadeiramente em casa. Talvez porque, mesmo que eu não conheça todos, a gente se sente que alguma coisa nos une. Não é só a culinária libanesa, não, hein? Eu acho que é alguma coisa mais que a gente sente, principalmente quando a gente vê os colegas e conversa com os colegas, a gente sente alguma coisa e isso, com os anos, fica mais forte na gente, entende? Eu não sei porquê, mas em Rio Preto, eu era chamado às vezes, meu pai é Adib Chakra, e tinha colegas lá, Nadir Safra deve ter conhecido, o Kiko Menezes, uns brasileiros mesmo, de verdade, assim, sabe? Zumeiro Braga, de Portugal, não sei o quê. Eles me chamavam às vezes de Binho ou de Turquinho. Então isso pegava um pouco, entende? Então são memórias que a gente tem, né? E aí, falando um pouco da minha família, todos nós temos a mesma história, sabe? De alguma maneira ou de outra, as histórias são semelhantes. O Miguel Jorge, que está aqui, é de Catanduva, tem o Álvaro Nadir Atala, que era de Tabapuã,
Quer dizer, a gente vem de várias cidades do Brasil mostrando o que foi a nossa humilhação. Ontem fez 140 anos da migração libanesa, uma comemoração no Teatro da Fiesp. A Lídia, esposa de Milton Cara José, estava lá. E é muito interessante, porque quando a gente lembra que a doutora Angelita Gama veio da Ilha do Marajó, a doutora Bíblia Jatene veio do Acre, né? E aí você vê bem da Monhangaba, né? Quer dizer, a gente vai sentindo, são diferentes regiões, e apesar disso tudo, tem algo que nos une, né? Não é só o Quebra Bonicho, Bara, etc. É algo mais que a gente sabe que a gente se une e fraternalmente a gente está sempre junto. O Feslemano, etc. Tal. Aí eu trouxe, antes de dar a aula, só um segundo. E aí parece não, depois quem que área depois de que está os nomes aqui do Arquivo Chácara, meu pai, eu sou Chácara, irmão do meu pai. O interessante é o seguinte, isso é de Rochai Aluele. De Rochai Aluele, essa árvore genealógica, né? E aí a gente é Malule, Salum, Boassali, quer dizer, todos nós, Daúde, de Rachaia foram-se, mas não é só Rachaia. Quando a gente pega aquela região, a gente sente também Rachaia, Rasbaia, Marjarium. É muito interessante esse sentimento que a gente tem, né? Eu quis trazer a árvore para mostrar. E aí veio aqui, o meu avô foi Rana Chácara, que saiu de Rachaia e foi para Nova York. Eu tenho um filho que mora em Nova York. Ele trabalha na televisão Globo News, o Guga Chácara. Conhece o Guga? E aí eu fico imaginando que o Guga mora lá e o bisavô dele, Rana Chácara, acho que jamais imaginou que um bisneto ia morar em Nova York. E é interessante a gente tentar reviver o passado dos nossos ancestrais, porque a gente vive mais tempo, vivo a época deles, quando eu começo a rememorar. Então não são só os anos da minha vida, como é também os anos que eles viveram, né? Eu imagino eles chegando em Nova York, pode deixar, obrigado. Eu imagino eles chegando em Nova York, falei com o Google, falei, será que ele chegou até o Central Park? Já existia o Central Park. Ele chegou em Nova York em 1900. Depois ele foi, meu filho mais velho nasceu em Manchester, New Hampshire, onde tem uma colônia grande, também em Montreal, no Canadá, tem parentes da minha mãe, etc. E tal. E aí o Rana Chácara voltou para o Líbano, onde nasceu meu pai. E meu pai veio depois, né, com a mãe do José Carlos Nicolau. Era o Arquivo Chácara, o Mansur Chácara e a Badia, os três. E aí o Rana Chácara veio para o Brasil, bastante, certo? E ela veio com os três pequenos e morreu no navio. Ou dizem que é tifo, alguma coisa, que naquela época eu acho que doenças infecciosas predominavam, né? Então a gente fica imaginando toda essa epopeia. Isso se aplica a todos nós, esse é um dos motivos que eu estou falando. É interessante você tentar rememorar o passado dos seus ancestrais, entende? Não que a gente queira ficar
algemado ao passado, né? Mas isso não ocorria comigo quando eu era criança. Aliás, é interessante porque a minha mãe veio 5 anos, você conversa com ela, é uma brasileira. De repente, ela começa a falar em árabe, ela fica uma turca desgraçada, entende? E mandou, etc. Já apareceu, né? Lorex e Chakra. Então, isso tudo é muito interessante, porque você vive um pouco o passado, né? Mas isso que eu queria transmitir para vocês, por isso eu trouxe a árvore genealógica. É uma oportunidade. Se conecta com a força dos nossos antepassados, porque eles tinham uma força que funcionou para eles virem para cá, vencer todos os sacos, se todos conectados. Olha, muito bem falado. Então, o seguinte, sabe? Volto a refletir um pouco mais. Então, é o seguinte, por exemplo, ontem, na Fiesp, que teve a comemoração da Revolução, falou o Michel Temer, o que me fez pensar, refletir ali no momento, etc. Quer dizer, essa imigração toda, outro meu avô, Jorge Camilo Pássaro, que era também da família Maluli, e agora da família Savim, ele veio, ia para Rio Preto, era mascate. A gente falava que ele era viajante, era um negócio mais bonito, representante de não sei o que, né? Entende? Era Jorge Camilo Pássaro. Agora, eu fiquei imaginando o seguinte, que na verdade, eles vieram, não foi só para mascatear, é para nos fazer. Dá para entender, não? Quer dizer, a coroação de tudo, eu teria formado o Raquinho, etc. e tal, vocês. Então, essa reunião, para mim, se reveste de algo assim muito especial. Entende? Sem dúvida alguma, o que eu agradeço, o Valídio, Renato Assados, que me convidaram, né, para poder participar de uma reunião que para mim foi assim, muito mais uma desculpa para eu poder estar junto com vocês e falar sobre um tema que é da minha especialidade. E resolvi não ter slides, que é a primeira vez que eu faço isso, centenas de aulas aí que a gente deu, sem slides, sabe? Porque eu pensei o seguinte, eu falei, não, tem a minha memória, a minha experiência como médico, tem os congressos que eu fui, tem as aulas que eu assisti, tem as discussões com os meus colegas nos corredores do hospital. Acabei de ter uma consigo, que me falou da Stanford, etc. Tal, esse idioma de alimentação, etc. Então, isso tudo tem uma ação sinérgica para você dar aula, verdadeiramente aula, e transmitir o que você acha, sem ter o slide, sem ter influência de nenhuma indústria farmacêutica, que tem uma pletória de novos medicamentos na área da obesidade, porque eu falaria com mais, assim, é aquilo que eu tenho visto esses anos todos, e escolhi o termo, assim, obesidade, até para chamar mais, o Valídio falou que obesidade chama todo mundo, etc. Obesidade, diabetes, né? Não, vou contar uma coisa, vai, desculpa. Tem o Samir Faisal, ele veio de Rio Preto, pediu para fazer estágio na Escola Paulista. Dinha Cury, quem lembra? Sáfaro talvez lembre, casado com o Roberto Antônio, pediu, a gente atendeu e ele começou a fazer estágio na Escola Paulista. E o pai dele era Patrício e falava com muito sotaque. E aí, eu, 3, 4, 5 anos, ele fez tese de mestrado na Escola Paulista, conseguiu fazer a tese, orientado por um outro Patrício, o Cláudio Cáter. E o Cáter trabalhava na área de adrenal. São doenças raras, doença de Addison, são defeitos de síntese de hormônios adrenais. Então ele era assim,
vem assim, em doenças mais raras. E eu trabalhava em diabetes. Aí agora é para dar risada, ensinei. Aí o pai dele chegou para ele e falou: Filho, por que você não trabalhava com cáter, né? Era o orientador dele. Por que não vai com chakra? Mineiro, diabetes, vai, estuda isso. Vai estudar adrenal, defeito de síntese de adrenal, hiperaldosteronismo primário, que o Bernardo Léo Weichenberg, um grande professor da USP, falava: cadê no consultório essas doenças raras, entende? Ele falou: trabalha com chakra, trabalha diabetes. Essas histórias são muito raras. Depois você observa. Então eu pretendi fazer assim, esse tipo de aula, que na verdade é baseado nos congressos que eu fui, naquilo, é o que fica quando você faz uma consulta médica. A consulta médica é um ato mágico, é uma coisa maravilhosa, a consulta clínica. Por quê? Porque você tem que tirar a história do paciente, na hora que ele chega, você já está observando o grau, se ele entrou torto, se ele entrou com dor, se ele entrou assim, se ele entrou bem social, então você está bem, conversando, etc. e tal, é consulta médica, né? E é interessante porque você tira a história, interrogatório complementar, vai examinar o paciente, depois você vai dar um diagnóstico. Isso é mágico, porque você tem que integrar, conforme eu falei aqui, para dar essa aula. Eu tenho que integrar naquele momento e tomar uma decisão, chama-se clinical decision making, em pouco tempo. Eu não posso ser que nem um advogado que pede isso, estudar, eu levo o processo para casa para estudar. Eu tenho que decidir naquele momento. Ele vem perguntar isso, aquilo, vai operar tiroide, não vai, o pulmão, hipófise, o diabetes, vai mudar uma educação, que medicação abordar. Tem que ser ponderado isso na hora. De tudo que eu vi, de aulas que eu dei, de pesquisas que eu participei, eu tenho que tomar decisão, vou trocar o remédio ou não, entende? Então, eu digo sempre que a consulta é um ato mágico, né? E a consulta devia ser mais valorizada. Teve um congresso de diabetes, você lembra, João Eduardo? Que foi o governador Alckmin, convidado de Pindamonhangaba pelo João Eduardo. Ele era governador. E eu fiz uma palestra, umas palavras, e falei justamente isso, transmitindo para ele a importância da consulta médica. No momento que você trabalha com saúde pública, economizar, health economics, etc., valorize a consulta médica, porque dali vai sair exames, gastos, às vezes desnecessários, vai sair cirurgias, vai sair tudo dali. Então, a consulta médica bem feita, com raciocínio clínico, chama-se raciocínio clínico. O exame nem sabe o que pediu, depois não sabe interpretar, e o paciente vem para a gente com calhamaço, sempre fala: eu vou fazer com tudo isso, né? Dosagem do selênio, fala: nossa, vou fazer com a dosagem do selênio, entende? Quer dizer, como é que eu vou me desvencilhar aqui, né? E isso eu tentei transmitir, a importância que a consulta médica, turco falando, tem que ser bem remunerada, valorizada até no sentido assim, da exceção da palavra, não é o valor monetário. Você tem que valorizar, compra uma consulta, sabe? Você tem que ter tempo, acolher o paciente, se dedicar, chegar a uma conclusão. Tudo isso não é fácil, concorda? Então, se a consulta médica bem feita, daria economia na saúde, em gastos, e ao mesmo tempo o paciente se sente melhor e mais acolhido, né? Então, a base dessa aula, o feitio da aula, é mais ou menos esse: conversar e conversarmos entre nós, as dúvidas, etc. Falando de obesidade, quem faz residência de clínica médica sabe o seguinte, que você, tendo os princípios básicos do raciocínio clínico, você pode fazer nefro, cardio, raciocínio, vai ser sempre o mesmo.
Em obesidade, é uma entidade nosológica isolada, mas a consulta é igual. Você tem que acolher o paciente. Tem colega, cá entre nós, às vezes, acadêmico, etc. Tal, e eu, falando assim, eu odeio a obesidade. Eu odeio a obesidade. Se ele te procurou, seja porque é por causa da obesidade, por outro motivo, você tem que acolhê-lo, né? Independente da doença que ele tem. Você gosta da doença ou quer ajudar o paciente? Não é verdade? Só gosto de tais doenças, essas caras, eu sou um expert nisso, você entende? Não é certo, concorda comigo? Então, a consulta de obesidade é a mesma coisa. Quando você tem o paciente tem, por vários motivos para perder peso. Então, falando assim, o que me vem na cabeça, a gente tem que dividir obesidade na infância, totalmente diferente da obesidade num senhor de idade, está por causa da coluna, ele tem que perder peso. E o ortopedista mandou ele lá. E aí, imagina que indo lá, ele vai perder o que ele precisa, e vai sair esguio e sem dor na coluna. Não é fácil. Não é fácil. É sexo masculino. Veio para fins estéticos, sexo feminino. Mas é uma paciente pós-menopausa. Ela ganha peso fisiologicamente. Será que ela tem uma doença? Não é coisa, ela vem. Eu nunca tive isso aqui, olha, isso aqui, nunca tive, sabe? Bem, é normal ela ganhar peso e perder a cintura. A mulher, pós-menopausa, ela perde a cintura. O braço engrossa. E aí, engrossa o braço com o casamento. Ela foi vestida de rede com a mão vai ficar aqui assim. Então, é diferente de uma criança com obesidade. Conversei com um tempo atrás aí, com o Luiz Eduardo Calhari, por exemplo, essas novas medicações que eu vou explicar a vocês foram liberadas. E aqui eu tenho liberdade de falar nomes comerciais, o Saxenda foi liberado, e me parece que o Ozempic também, para criança acima de 12 anos. É fácil você tomar essa decisão, entende? Você mandar dar algo injetável naquela criança, etc. E tal. E os resultados, às vezes, são absolutamente heterogêneos. Tem paciente que criança que não vai ter efeito secundário importante, vai perder peso, outros não vão perder peso, tem vídeo fatorial, às vezes tem fatores emocionais dos pais, etc. E tal. Não é fácil, é totalmente diferente da mulher pós-menopausa. Disse senhor, é bem diferente da obesidade, a gente põe tudo num cesto só, mas é totalmente diferente da obesidade que acompanha o paciente com diabetes, que ele vem e tem temor das complicações do diabetes, né? Eu gosto de falar isso com a Patrícia, né? Tem um que falou, doutor, ele veio com uma glicemia de 103, normal tem 99, 104, é mais frequente do que a gente imagina. Ele veio especialista em diabetes. Doutor Chakra, quero ter tudo, menos essa doença. Não quero ficar cego, não sei o quê. Está mais gordo. Quer dizer, se ele emagrecer, ele vai progredir, não vai ter diabetes mesmo, porque esses valores não são significativos num paciente com mais idade, por exemplo. Entende? Às vezes tem até 80 anos, fala, nem vai dar tempo de ter as complicações, né? Entende? Mas tem esse temor. E é diferente, ele é obeso e tem o diabetes tipo 2. Não precisa ter idade, tem 40, 45 anos, 50, mas é o tipo 2 que precisa emagrecer, porque se ele emagrecer, vai melhorar muito o diabetes. Só que você tem que levar em consideração a personalidade dele, conversar. Ele gosta de comer, entende? Tem aí alguns fatos interessantes, entende? Quer dizer, você... Isso também foi disse, comentou. Isso que eu estou tanto para falar para não comer, quer dizer,
especialidade, né? Obesidade na infância, por exemplo, dando exemplos de casos. Menina, 11, 12 anos, gordinha, rosadinha, filha de italianos. É gordinha. Consultou tempos atrás. Eu expliquei um pouco a dieta, porque a nutricionista não sei se alguém sabe isso aí, mas a gente explica também o endócrino, né? Basicamente é tentar retirar carboidrato, aumentar exercício. E a menina, o dia direitinho, estava o pai, a mãe e ela no meio. E no final, assim, a gente dá mais atenção para os pais, não pode, tem que falar com ela. Ela falou, tio, depois não vem. E à noite? Pode comer um chocolatinho gostoso, só para dormir gostosinho? Falei, puta, profissão de especialista, né? Vai tirar o chocolatinho. É muito difícil, entende? Vou usar medicações, por exemplo, tipo Saxenda, ela tem 12, 13 anos, é uma decisão também. É totalmente diferente. É totalmente diferente. E hoje está na moda o Ozempic, ela vem. Um mínimo que eu quero fazer, aqui ó, um mínimo. Mas ela quer fazer, ou ela chega, eu quero perder um pouquinho, eu quero tomar 15 dias do Ozempic, só para tirar um pouquinho aqui, sabe? Nem tanto, você tem que acolher e explicar, não é uma coisa assim, para ela tomar o Ozempic, tá entendendo? Não? Então você tem que. Por exemplo, teve uma menina, né, contando casos de obesidade, 15 anos, ela chega no consultório com a mãe, ela é mais gorda, camiseta, jeans, tênis, chega com a mãe super elegante, bonita, sabe? Chega, senta com a menina, doutor Chaco, o senhor é minha última esperança. A menina olha para ela assim, até assustada. Quer dizer, não é maneira, né? E depois ainda diz, né? Ah, junto você conheceu a Ana Laura. Ela é magra, é a irmã dela. Eu falei, não tenho nada a ver com a irmã. Quer dizer, deixou a menina. Então, é bem diferente. Ela, essa menina, estava dizendo para a mãe não percebia, mas indiretamente ela estava dizendo, eu sou gorda, eu vou ficar gorda mesmo. Tá? Era quase que uma agressão à mãe. Então, você tem toda uma parte psicológica para entender também quando você fala de obesidade. A primeira pergunta é, por que você quer perder peso? Né? E às vezes até explicar, comentar, acolher, tratar bem. Às vezes a menina, nunca ninguém falou que o cabelo dela é bonito. Ela ficou complexada esses anos todos, porque está mais gordinha. Se você falar que o cabelo dela é bonito, já valeu tanto que ela te olha assim até assustada. Nossa, né? Elogiou a menina. Você tem que acolher. Então a obesidade é muito complexa. Você pergunta por que quer emagrecer. Tem diabetes, tem doença cardiovascular, teve infarto. E como você vai fazer para trocar os hábitos alimentares daquele determinado paciente? Cada paciente é um paciente, cada paciente é uma história. Às vezes veio porque a mulher trouxe ele, o homem. Doutor, ele vai morrer de infarto, esse homem, gritando do lado, né? Aí você pede os exames, isso foi um fato real, e viu os exames, etc., eles voltaram, os exames, foi tudo normal, o colesterol dele, o paciente obeso, metabolicamente normal, sem problema, certo? Aí você vê que ele é largo, sempre foi assim, entende? Mas tem que perder. Mas a mulher achando que ele tem infarto, etc. Quando vem todo normal, você fala para ele, falou, tá vendo mesmo? Ficou, sabe? Então, por que ele veio para emagrecer? Ele não quer emagrecer, ele estava contente. Se os exames estão normais, ele estava contente. Ainda assim, a gente aconselha que ele deve perder, porque está com muito excesso. Aquilo pode prejudicar juntas, articulações, né? Coluna, etc. Mas isso é para ter uma ideia, como a gente não pode falar do tratamento da obesidade de uma maneira generalizada. Se ele tem diabetes, é muito bom ele perder peso. Ele perdendo peso, o diabetes vai melhorar. Isso às vezes é mais fácil você convencer o paciente. É aqueles que querem mesmo emagrecer diferente.
Eu sempre digo que às vezes a gente veio, eu vi a tiroide porque tinha um nódulo na tiroide. Queimou, vai operar, mas se fica tudo, terminou a consulta, ela fala para você, mas eu queria perder um pouquinho de peso, doutor. Então é carona na consulta. Eu falei, não, ela tem que marcar, porque aí ela quer perder mesmo. Entende? E não assim, por exemplo, assim até a esposa de médico, o chagração também, mas de novo, aí, antes de chegar esses injetáveis, né? Você entende? Dá uma receitinha, não quero te incomodar. Né? Não vai emagrecer, ela tem que falar. Eu marquei, eu vim aqui, porque eu quero emagrecer, quero sua orientação. Me orienta, como nutricionista, que eu devo ir, como eu devo fazer. É bem diferente, concorda comigo? Dela não passando e eu vou falar que é muito peso. Não é uma queixa tão importante para ela. Senão ela teria colocado essa queixa como prioridade. Entende? E também tem, por exemplo, Italian American, né? A mão, essa história é real do pessoal americano, uma nutricionista me contando. O nome dela é Melinda Marinho, contando as dificuldades, como a gente deve proceder. A Italian American, em Nova York, vai lá e vem a nutricionista anglo-saxã, magra, e quer cortar tudo dela, mas para ela, o valor dela era a pasta, a massa que ela fazia para atrair os filhos, que americano ainda é tudo distante. Quer dizer, ela chega e destrói tudo aquilo que era o auge dela no fim de semana, fazer a comida italiana, a pasta, etc. Você tem que entender um pouco até de psicologia, concorda? Não pode ser que nem essa fria antiflexão, cortando tudo, a massa, etc. Para Patrícia, meu pai tinha loja, ele metia tecidos, até hoje eu me lembro, né? De madeira, assim, medindo, né? O Patrício, ele mede tecido que vai meter na loja, vai medir o quanto ele comeu, nós somos acostumados a comer, minha avó chegava e um pontinho, assim, tinha na boca. Você tinha que comer, quer dizer, como é que você chega aí? A minha avó, isso para ela, porque ela está mais gordinha, precisa emagrecer. É muito difícil. Nossa, começou a ter um negócio verdade. Isso foi. Queimou da mulher, Isabel Teixeira Neto, bisneto, neto, general Teixeira Neto, general militares, e Cerello, italiano, né? Entende? Aí apresentamos lá com a minha avó, na época, a Dib Salum Boassi, dona Dib, apresentou, depois ela virou para mim, assim de lado, e falou: filhinho, brasileiro não come. Dando um conselho, porque o brasileiro não come. Eu falei, nossa, será que eu vou passar fome com essa mulher? O brasileiro não come. Então, culturalmente, a gente está acostumado com comida, concorda? Então, você tem essas dificuldades quando você consulta o paciente portador de excesso de peso. Agora, você resolveu que vai fazer perder peso. Então você tem um nutricionista, mas na verdade, você, às vezes, como médico, é a melhor pessoa para orientar a alimentação. Claro que eu não vou tirar um quibe cru, quebnaia, vai comer menos, etc. Qualidade, etc. Você não pode chegar e falar que aquilo lá, entende? Como vai tirar aquilo lá? É coisa de sagrado, aquilo que concorda comigo? Então vocês aqui me entendem, mas é difícil você chegar. Não precisa ser pignaia, chegar para o italiano e falar, massa não, viu? Você tem que tirar massa, doce, pão, sorvete, chocolate. É muito difícil. Você tem que orientar, e às vezes você orienta melhor de uma maneira mais amena, dizendo, não, você negocia um pouco, etc. Entende?
Aí você resolve fazer uma intervenção farmacológica, dar remédio. Que remédios? Isso que eu gostaria de apresentar e discutir, sem mostrar slide. Quando eu não mostrar slide também, aqui tem um Patrício Aziz Calil, ele é de Montemor, então ele exerce lá. Falei para você que esses jantares de laboratório, né? Convida, tem uma palestra antes e come depois. Então, Eduardo, eu vou falar comigo aqui, é bom porque a gente janta antes, depois tem a aula. Né? Porque o Aziz Calil falou o seguinte, você já aguenta ficar vendo asterisco, P significante, aquelas barras, as curvas, etc., esperando o jantar. É muito difícil, concorda comigo? E também, por que eu resolvi conversar com vocês? Por favor, eu quero que vocês conversem também. Pelo seguinte, porque eu não estou defendendo tese, também não estou tentando provar que o Ozempic é bom, isso, aquilo. Olha os estudos aqui que eu trouxe, entende? Eu trouxe esse estudo tal que faz parte do programa da Novo Nordisk, etc. Não é esse o objetivo, de jeito nenhum, sabe? De mostrar asterisco, barras, e provar como se eu estivesse defendendo minha tese de doutorado. Né? A última coisa que interessa para o paciente é a evolução. Ele quer ser tratado de uma maneira prática, objetiva, que você possa transmitir para ele e que ele tenha entendido que você passou por ele em qualquer, não é só obesidade, em tudo. Porque o que vai na cabeça do médico nem sempre é o que o paciente recebeu na cabeça dele. Ele pode receber totalmente distorcida a informação ou orientação que você deu. Entende? Bem, mas resolvi fazer intervenção farmacológica. Remédios para a obesidade tem uma história não muito boa, sabe? Primeiro, começaram remédios derivados da anfetamina. Quem não ouviu falar de Dualib, Lipofagin, Venproporex, receita azul, que você tinha que mandar fazer o receituário azul, e a paciente passava, pedia receita, você entende? É terrível, terrível. E começaram a surgir medicamentos. Surgiu, por exemplo, o Orlistat, que é o Xenical. E aí vem coisas assim, na revista Veja, sempre como me lembrar, o Xenical, não tem jeito, apareceu assim, sabe? Em cima, a vez da cereja, ele comprimido de Xenical. Tomar aquele sangue, tomar o Xenical é, entende? Então, o Xenical foi caindo, está vendo? Mas caiu. Usa às vezes mais, até para facilitar a exclusão de vento, coisa assim. Surgiu o Acômplia, alguém se lembra do Acômplia? Era o Rimonabant. Puxa vida, os pais bordes e bordes. Aí tem uma discussão apresentando experiência, etc. Para fazer parte do corpo. Me apresentam lá, era da Roche. Não, era da Sanofi. Era da Sanofi. E que a gente deveria fazer um questionário para poder vender mais. Questionário com perguntas para saber se ele tinha algum indício de tendência a suicídio. Tinha um nome, suicidalidade, coisa assim. Como chama? Suicidalidade. Eu falei, como eu vou aplicar isso no paciente, entende? Eu até bem bronca, falei, isso não pode, já não passa de maneira nenhuma. Primeiro que se tiver isso, tem que mandar para o psiquiatra, não dá a convencer, entende? Então tem coisas assim, tem muita influência também da própria indústria farmacêutica. Não queria vender Xenical, quando surgiu, saiu no Veja, aí quando surgiu
a liraglutida, fructose, que era até off-label, que era antidiabético, mas surge, né? Está desde uma fulana assim, mais gordinha, um pouco está maravilhosa. E do lado ela mais magra, assim, esse essa até hoje, não é por aí a medicina, concorda? E aí o que acontece? Realmente a compra caiu e tiraram da graça, porque teve suicídio mesmo. Vamos lá, como é que você vai prescrever uma medicação? De repente ele mora no 16º andar, não, esse não pode dar. Sei lá como é que ele está. Está aqui, fica o código psiquiátrico. É extremamente difícil quando você vê medicações com esse tipo de suspeita de efeitos secundários. Né? Então você também é um defensor, você tem que estudar, não é só porque você gosta de estudar ECDF, você tem que estudar porque você tem que saber de todos esses efeitos e ter uma percepção que tal medicamento vai poder prejudicar o seu paciente. Como chama em latim? Primulonidade. Antes de tudo, não prejudicar o paciente. Aí foram surgindo mais medicações e a história das fórmulas, né? Magistrais, é terrível. Quem põe desde diurético, quem põe potássio, que perde diurético, perde potássio com diurético, e a coisa vai assim. Aí vai depender do paciente, por exemplo, o paciente com diabetes, surgiram medicações novas, classes novas de medicamentos para tipo 2, para tipo 1 também, novos insulinas, tratamento do diabetes melhorou, tremendamente, sem dúvida alguma. Mas, por exemplo, no diabetes tipo 2, que é o peso, se ele perder peso, melhora muito, cai a hemoglobina glicada dele, sem dúvida alguma. Na verdade, no diabetes tipo 2, o alimento, desafortunadamente, é tóxico. Se ele come, sobe o diabetes. Se ele ganha peso, sobe. Se ele perde 3 quilos, a glicada diminui. O índice de glicemia diminui. Então, perder peso no tipo 2 é fundamental se você quiser controlar. E além disso, quando perde peso, você está prevenindo também outras complicações do diabetes, doença cardiovascular e tudo mais, sem mostrar exato. Mais recentemente, surgiram, então, esquecendo essas medicações do passado, né? Bom, hipofagina, aliás, hipofagina já está chegando numa fase que, se falar, a gente é mais velho, você fala, não, isso não é assim, não mostrar que você é mais jovem, né? Provavelmente os jovens, talvez não tenham ouvido falar, do colegas, etc. De todas essas medicações que eram formuladas, né? E dado aos pacientes. Aí surgiram, por exemplo, agora, surgiram os inibidores de SGLT2. É muito bom, porque ajuda a perder peso e eliminar a glicose pela urina. Tem MG da glicose, capacidade de filtrar máxima da glicose, porque a glicose é filtrada no glomérulo é absorvida no urina. E esse tipo de medicação altera o TMG da glicose para o paciente excretar mais glicose pela urina, perder urina pela glicose, pela glicose pela urina. O Datena falou na TV, pode ser dito que ele falou na TV, foi meu paciente, estava tomando, inicialmente trazia até dos Estados Unidos, etc. Ele disse que falou de um remédio para diabetes, que a gente toma, elimina o diabetes, a glicose pela urina, no chuveiro. Elimina no chuveiro, pessoal. Vai para o ralo do chuveiro do diabetes. São essas medicações, que são muito boas mesmo, ajudam muito no controle do diabetes. O paciente perde peso,
pode dar, às vezes, sarcopenia. Quando olha sarcopenia, tem outras maneiras de você tentar contornar essa sarcopenia no paciente quando ele toma os gradientes e o forxiga. Teve um terceiro, fala do nome dos sonetos mesmo, para identificar melhor e saber. O Vulcana foi tirado da praça, praticamente. Eu não sei se continua não tem sido promovido mais, né? Mas são medicamentos que ajudam muito, e vieram estudos aí, são importantes. Eu não pretendia de jeito nenhum ficar mostrando estudos, mas que, por exemplo, para doença cardiovascular, doença renal também, esse tipo de medicação ajuda bastante a vida do peso. Muito peso, não. Aí tem uma outra classe de medicamentos, que é terapia baseada em incretinas. Incretinas é de intestino. Incretina é secreção. São hormônios que são secretados pelo intestino. A endocrinologia é assim, das doenças endócrinas. As doenças endócrinas, as glândulas endócrinas, os hormônios que são lançados na circulação e vão agir à distância. O hormônio da tireoide, as glândulas clássicas, né? Suprarrenal, hipófise. Agora, por exemplo, o intestino produz hormônio também, que são essas incretinas. Quando a gente come, estimula a produção de incretinas, do GLP-1, estamos nas eras da síntese, Glucagon Like Peptide 1, agonista do receptor de GLP-1. O Saxenda, que é liraglutida, aí começou toda uma história, porque o Saxenda, ele foi lançado inicialmente a liraglutida com o nome de Victoza e aprovado para diabetes. Até aí estava calmo, estava em calmaria, mas off-label as pessoas prescrevendo, usando, mesmo sem diabetes, mas tinha sido aprovado o Victoza só para o diabetes. Depois houveram estudos, eu participei, eu fiz mais de 100 e poucos clinical trials na Escola Paulista. Esse estudo eu participei em pacientes com obesidade, pré-diabetes também, e mostrou, mudaram o nome para Saxenda, a doses maiores, entende? O Saxenda vai até 2,4 miligramas, até 3 miligramas. Você começa com uma dose menor e vai aumentando progressivamente. E o Saxenda mostrou que perde peso. Perde peso porque retarda o esvaziamento gástrico. O paciente fica saciado, come menos. E parece que teve uma ação no hipotálamo também. São algumas relações interessantes de serem estudadas. Enfim, o paciente perde peso com Saxenda e a liraglutida. Aí a Novo Nordisk desenvolveu a semaglutida, aí todos conhecem, que a semaglutida pegou mais nome ainda, é o Ozempic, que foi aprovado para tratamento do diabetes tipo 2. O Ozempic, a dose vai de 0,25, 0,50 e depois 1 miligrama. 1 miligrama é o dobro de 0,50, decimal, né? Você tem que ir progressivamente, porque senão o paciente tem muito efeito secundário gastrointestinal. E agora, com estudos recentes, a semaglutida, que é o Ozempic, que foi aprovado só para diabetes com excesso de peso, foi aprovado para paciente sem diabetes, mas com excesso de peso. E vai ser lançado, né, com o nome de Vengov, com dose bem mais alta, por isso que a caneta é diferente. E também pelo marketing, porque aí estão lançando um remédio para a obesidade. Na verdade é a semaglutida. Se você aumentar a dose do Ozempic, você estará dando o Vengov, que vai ser lançado proximamente. Entende? Aí é para perder peso. E esse tipo de medicamento realmente faz perder peso. Por isso que eu falei o tratamento atual. Teve uma revolução com esses tratamentos com os injetáveis,
E não é aqui só no Brasil. Nos Estados Unidos é uma coisa o Ozempic. Você não encontra o Ozempic lá, entende? E lá é mais caro que aqui. E você não encontra o Ozempic. Então faz perder peso. Na nossa experiência, sem dúvida alguma, perde peso mesmo. Agora, tem o Ozempic, tem a Wegovy, que vai ser para a obesidade, mas é a própria sendo metida. E tem da Eli Lilly, o Ozempic é da Novo Nordisk, o laboratório dinamarquês. Mas vai ter da Eli Lilly, que é um laboratório americano, tirzepatida, que é o Mounjaro, o nome comercial, que está aprovado nos Estados Unidos, vendendo muito, e dizem que equivale até a uma cirurgia bariátrica. Alguns dizem que estraçalhou a cirurgia bariátrica, né? Não temos experiência com o Mounjaro. Não temos, porque vai ser lançado talvez no fim desse ano. E o Wegovy, que também está para ser lançado. Então, essa revolução com os injetáveis realmente perde peso. Agora, na prática, né, o que acontece? Você tem que explicar direitinho para o paciente, por exemplo, o Ozempic vai começar com 0,25. 0,25 durante 4 semanas, subcutâneo. Entende? Depois você passa para 0,50, 2 semanas. Depois você passa para 1 miligrama e mantém. E vai acompanhando o paciente. Quais são as críticas e as dificuldades? Perde peso. Mas, por exemplo, difundiu muito, e no Brasil não precisa de receita médica, o que é meio absurdo. Eu me ponho no lugar do paciente, eu acho que eu não injetaria álcool se eu fosse leigo, não sou. Mas eu não injetaria álcool sem ter uma orientação do médico para botar isso dentro de mim, você entende? Isso é uma coisa óbvia. E o que está acontecendo? O tempo de uso, 3 meses, etc., o paciente para. E por que para? A Novo Nordisk sabe que eles param, mas o bonde é grande. Eu não apresentei slides propositadamente sobre a prevalência de obesidade, mas tem aumentado mundialmente, tem aumentado no Brasil, etc. Então você sabe que o bonde continua andando, que esses daqui param, mas vem atrás mais gente na fila. E a coisa continua, entende? Agora, vender sem receita, o que acontece? Precisa do CRM. Então o que a farmácia faz? Coloca 6 números assim, manda embora, o computador aceitou, você entende? Quer dizer, ou pega a receita de um médico, sabe? Estou dizendo, quando você prescreveu, aí você tem que dar o CRM. Ou às vezes até pergunta qual o médico, qual o CRM do médico. Mas é vendido, você consegue. Frente. Aqui é interessante, porque, por exemplo, em Portugal, exige a receita do médico e exige também um relatório médico, sabe? Aí, paciente minha contando, isso aqui é para dar risada, que ela foi a Lisboa, e junto com uma amiga, ela estava tomando Ozempic, que eu havia prescrito. Mas em Lisboa, as farmácias são funcionadas. No Brasil, eles compararam, porcelanato branco, brilhante, né? Entre compra, o brasileiro compra remédio. Eu fui na farmácia para perguntar, mas não quero conhecer a paciência do farmacêutico. Eu queria saber o preço, comparar com o Brasil, vamos lá ver, vamos entrar, vamos perguntar do Ozempic. Aí disse que era uma senhora portuguesa, mais brava, assim, né? O português às vezes é meio ríspido. Falou para ela que precisa do relatório, vamos citar o relatório, né? E a receita médica, né? E acabou dispensando da paciente, né? Mas ela percebeu que tinha sido um pouco duro, a paciente contando. Que aí ela chamou de volta a paciente e quis ajudar, e falou para o paciente o seguinte: escuta, cara, a paciente imitou ela, não sou eu estou imitando. Escuta, cara, por que não comes um bocadinho menos? Quer dizer, vem aqui, precisa de relatório, precisa saber o preço, etc. Tanta confusão, por que não comes um bocadinho menos? Obrigado.
Então essas histórias são muito engraçadas, né? Tem uma outra paciente, que é Patrícia Janete, uma amiga minha. Ela foi, comprou o Ozempic e começou a tomar 1 miligrama, porque é para perder mesmo. Entende? Uma bomba, quero mesmo, comprou 1 miligrama. Começou a injetar 1 miligrama, aí começou a apresentar vômito, etc. Tal. Foi pro Einstein, não sei o quê. Depois foi me consultar. Falei, Janete, não pode começar com essa dose. Fui gentil, expliquei, 0,25 tudo. Ela falou assim, olha, mas o problema, chato, ela me chama de chato, é minha amiga. Esse problema é que eu dei para a Roseli, porque a Roseli também estava, né? O remédio é caro, eu dei para ela. Eu falei, você passa mal e dá para sua amiga? Quer dizer, você vê de tudo. E essa semana, esses dias aí, um amigo de um filho meu começou a tomar o Ozempic por conta própria. E aí começou a passar mal e falou com outro amigo, que é médico, novo, etc. O médico mandou ele fazer uma colonoscopia. Aí ele foi fazer colonoscopia, junto com a endoscopia, e chegou no Fleury e perguntaram para ele, porque agora é de rotina perguntar, porque tanta gente tomando Ozempic, se tinha tomado Ozempic. Aí ele mentiu, falou, eu tomei mais umas 3 semanas atrás. Mentira. Porque quando não dá para fazer, porque retarda os exames gástricos, isso aí não pode fazer. Aí o que acontece? Ele já estava lá, né? Começou a fazer o preparo, que é um laxante para fazer a colonoscopia, etc. E aí ele começou a passar muito mal. Telefonou para o meu filho, o Léo, e o Léo falou comigo. Eu falei, não, fala para ele não fazer. Aí ele ligou para mim, ô tio, aquele amigo do Léo, eu falei, não faça. Suspende. Não vou deixar ele arriscar fazer a colonoscopia, uma coisa que não está certa, né? Aí ele, né, ele tinha mentido lá, né? Porque o paciente é isso, o paciente mente, hein? Aí ele tinha mentido, que ele tomou mais umas 3 semanas. Aí ele quis ir embora, a fulana lá no Fleury não quis, falou, não, você não pode ir embora porque você está com diarreia, vai ter, né, você não pode. Eu falei assim, não, eu vou embora. Aí assinou um papel lá, falou, então vai correndo, a moça falou. Você vai começar, já tinha tomado o preparo. Então, olha o que está acontecendo quando não tem uma orientação médica. Ele comprou por conta própria, acabou ligando para mim, etc. Vai embora, vai fazer. Então, isso está acontecendo até com tanta frequência, mas precisa ter uma orientação. Além disso, quando você prescreve, você explica para o paciente direitinho. Olha, essa é a caneta do Saxeno. O que a gente faz? O líquido vem aqui. A agulha é mínima, quase milímetros. Então, não tem nidofobia, por exemplo, veio assim no vestido oral, por causa de nidofobia de agulha. Homem tem, mulher não tem. Impressionante. Homem, eu conheci, mas não, doutor, eu desmaio. Não diga, você avisa o médico lá no Fleury, né? Desmaio, não sei o quê. Mulher não. Porque mulher vê sangue desde os 12, 13 anos. Homem não. E a última vez que ele viu sangue, porque ele se cortou e gritou, mãe, viu sangue lá. Depois não vê mais. A mulher está habituada, viu sangue. Bem, aí você explica para o paciente, vai até ele, passa aqui. Aplicar, conta até 4, 5 e injeta. Isso aí vale muito. Parece uma coisa assim, fala, não, mas eu vou explicar. Não, o fato de você levantar, dar a volta, explicar para o paciente, ele cria confiança no remédio. Isso é o controle médico, não pode ser dado sem a intervenção do médico, concorda? Do profissional de saúde. Essa é a nossa opinião. E aí o que acontece? Acontece que o paciente
Sem o médico, tem efeito secundário, acaba parando. Mas ele para por vários motivos. Ele para por motivo financeiro. A paciente falou, não, doutor, agora minha filha vai fazer 15 anos, eu tenho que dar uma festa, eu vou parar com o remédio, eu tenho que economizar. Quer dizer, na verdade, ele queria comer. Um outro paciente falou, doutor, esse remédio me castrou. Mas não é que castrou sexualmente, castrou a comida que ele gostava de comer. Você entende? Pô, esse remédio me castrou, você entende? Quer dizer, não consigo mais ter o prazer, eu quero ter prazer, eu quero comer. E o homem quer comer, entenda isso. Concorda comigo? Você tem que maneirar e ver que maneira você pode contornar isso. Não é uma dificuldade médica que nem um cirurgião para operar, que tem que ter. Não, você tem que resolver o caso, não como ajudá-lo. Né? Então, e às vezes também, remédio, mesmo remédio via oral, às vezes, para emagrecer, tem a sibutramina, que ainda está havendo, o paciente para, porque foi para Ubatuba, esqueceu o remédio, para porque ficou sem receita, isso não estava no congresso, eu não consegui receita, eu falei, não diga, né? Entende? Quer dizer, parou o remédio. É muito comum tudo isso acontecer, compreende? Acaba parando de tomar. O Ozempic é a mesma coisa, tá caro. Teve uma outra paciente, esse aqui acho que já aconteceu com outros colegas aí, que ela fez aniversário e convidou as amigas. E sabe o que ela pediu de presente? Ozempic. Em vez de me trazer presente aqui, traz Ozempic, caneta de Ozempic. Mas o Ozempic, o que acontece? Começa a banalizar também, sabe? E às vezes, tudo isso que eu falei de uma consulta médica, a importância, fica banalizada, porque ele chega, é uma medicação boa, você vai prescrever, aí ele fala, mas doutor, esse aí minha cunhada tomou. Quer dizer, entende? Porque banalizou demais. Isso aí não precisava vir aqui pagar a consulta, né? Entende? Minha cunhada podia me dar o Ozempic, não é novidade. Isso vai difundindo cada vez mais. Então, é problemático, sabe, para o endocrinologista e tudo mais, como contornar tudo isso. Mas, em resumo, tem essas medicações, são muito boas, perde peso, mas eu acho que tem que ter orientação médica, mesmo porque, por exemplo, a indústria fala assim, não, obesidade é doença. Eu concordo. Mas tem circunstâncias que não é. Às vezes é para fins estéticos, etc. Tal, não quer dizer que seja uma doença, assim, né? Você não pode impregnar. Isso foi num outro bordo, eu falei, não é doença às vezes, né? Que a gente tem que amenizar, em vez de falar. Hoje o paciente entra no consultório com exames, sai mais doente do que quando entrou, vou infernizar a vida dele, perdoá-lo, está doente, necessidade, mas precisa manter a medicação, ou pelo menos fazer o seguinte, por exemplo, um Ozempic, por isso que precisa ter um médico interferindo. Você vai até 1 miligrama, agora com o Wegovy vai até 2,4 miligramas. E essa nova é a mesma semaglutida, mas uma nova caneta que dá para pôr mais. Hoje você pode dar o Ozempic, então, 2 vezes por semana, de 1 miligrama, já que pode ir até 2,4, coisa assim. Então, o que acontece, né? Depois que perdeu o peso, você vai fazer a manutenção, porque todo o tratamento para obesidade, e os colegas endócrinos sabem disso, o paciente recupera o peso. Então você tem que explicar, olha, são 2 fases, a fase de perda de peso e depois a fase de manutenção. Você tem que estar preparado para tratar 1 ano, 2 anos. E aí, por exemplo, com o Ozempic, depois você diminui, como se fosse um botão, ele está tomando 1 miligrama, você vai tomar 0,50, depois 0,25, e se ele estiver mantendo, ele tem que voltar. Quando ele volta para controle, depois de 2 meses, ele não quer decepcionar o médico, nem decepcionar ele, e você pesa, isso é importante. Você pode ir, você botar o cara lá, o paciente, a mulher vamos pesar, a mulher treina, né? Então, com isso, você cria mais autoridade, mais respeito no ato médico seu, concorda comigo?
senão fica um ato médico, né, assim, sem valor, não pode ser. Tem tratamento médico mesmo, não como está acontecendo no Brasil. Outros países precisam de receita, olha o exemplo que eu dei de Portugal. Então não pode ser o que está acontecendo aqui. Eu acho que são medicações boas, desde que você tenha um profissional de saúde controlando e depois fazer a manutenção, diminuindo a dose e mantendo a dose. Aí até o paciente vai aprender self-management, autogerenciamento. Se ele está ganhando, talvez ele possa falar com você, no telefone você tem que estar disposto a atender. Aí você fala, então aumenta para 0,50, 2 semanas, 3 semanas, ou fim de ano, alguma coisa assim. Depois de conseguir manter com apoio, com suporte médico, entende? Porque se ele ficar sozinho, ninguém respeita a si mesmo, sabe? Ele começa, ou ele para, porque quer, entende? Aí não vai funcionar. Ele tem que deixar a mínima dose. Aí tem uma história do médico. Qual a dose desse remédio aqui, né? Ele não conhecia a dose. Falou, uai, a menor dose desde que vai ser feito. Acertou, o mineiro é esperto, né? Sempre a menor dose. Então você pode dar a menor dose do Ozempic, desde que ele mantenha o peso durante um determinado período. Ele volta, você pode às vezes até parar, mas tem que explicar para ele que não parou o controle. Entende? Ele tem que continuar aumentando até exercício, tirando mais carboidrato, para ele poder manter o peso. Senão, você vai ganhar peso, você vai jogar fora tudo que você gastou aqui, né? Os Ozempic, as canetas, etc. Tal. Então, a intervenção do médico pode ser, tem que ter, isso é fundamental, né? Mas que o tratamento da obesidade mudou com essas novas, com esses injetáveis, mudou mesmo. Tem paciente que perdeu 20, 25, 30 quilos. Eles falam do tirzepatida, que equivale a cirurgia bariátrica, mão jaro. Mas com o Ozempic também você tem excelentes resultados. Só que depois pode ganhar, pode recuperar todo o peso, como só vai acontecer com os vários tratamentos de obesidade que tem por aí. Então, queria transmitir isso, que tem tratamentos mais modernos, né, sem dúvida alguma, mas que tem que ter sempre o auxílio de um médico, auxiliando, ou pode ser até nutricionista, se você tiver uma equipe multidisciplinar, mas por isso que tem vigilantes do peso, que faz controle, você vai lá e faz vigilância, preferível. É bom, não está tomando remédio. É que um está vigiando o outro, na verdade. Você tem que dar satisfação para alguém. Se combinar com você mesmo, você acaba não fazendo. E se fosse fácil, né? Que nem disse a portuguesa, não pode pedir um médico. Porque é difícil, porque se isso fosse fácil, ela não teria procurado um médico, procurado auxílio, e nem a Novo Nordisk que tinha desenvolvido todas essas medicações. Baseado em que as pessoas querem perder peso, os médicos querem que os pacientes percam peso, principalmente quando tem comorbidades, doença cardiovascular, dislipidemia, diabetes tipo 2 em especial, tem que ser assim. Então, vou ficar à disposição de vocês para discussão entre nós e com os outros colegas endocrinologistas que poderão ajudar nas respostas. Muito obrigado a todos. Quem gostaria de perguntar ou fazer alguma coisa? Bom, antes de mais nada, só agradecer seu enfoque, foi brilhante, professor. Acrescentando um dado recém-publicado nos Estados Unidos, um comparativo de um maluco chamado Justin Ennis, de Stanford. Ele fez um comparativo entre o uso por 3 meses, na época das anfepramonas, das aminas, né? O Dualid, nosso Dualid, a Deutroxona, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, e agora, recentemente, com os do Ozempic. Uma visão de 90 dias de uso. Quer dizer, tanto os 2 primeiros foram mais eficientes do que o Ozempic.
quanto na permanência de peso posterior, o Ozempic foi mais eficiente que os 2 primeiros. Tá? Eu atribuo boa parte disso ao que o senhor acabou de colocar, quanto à alimentação. Né? Nada disso substitui temas alimentares, isso tem que ficar muito claro. E essa isenção do uso de receituários transforma a alimentação num mero detalhe, colocando a droga como a eficiência, né? Sem que conheçamos os efeitos de médio e longo prazo ainda de tais drogas, né? Nós estamos cutucando um sistema extremamente sensível, né? Insulínico, glucagônico, e sem que a gente consiga realmente, diante de uma abordagem prolongada, sem uma mudança de estilo de vida, sem uma adequação alimentar, como se fôssemos a farmácia da esquina, nos injetássemos algo e amanhã estaremos sílfides. Isso não procede, né? E é isso que os laboratórios querem transformar a gente, num mero observatório de sílfides, não orientadores acadêmicos, né? Professor Chakra, muito obrigado pela apresentação, muito ilustrativo. Não sou da área, mas me parece que tem surgido alguns relatos de que essas substâncias acabam se associando ao desenvolvimento de carcinoma medular e tireoide. Aumenta muito as concentrações de calcitonina. O senhor tem alguma coisa a relatar a respeito disso? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta que eu queria fazer como psiquiatra, é a respeito do uso de inibidores de recaptação de serotonina no tratamento da obesidade, pelo menos com um medicamento acessório. A sua experiência no uso dessas medicações, como é que o senhor, de alguma forma, poderia relatar a respeito? Respondendo a segunda, não tenho uma experiência assim, sabe, Miguel? Agora, a primeira pergunta é muito importante, sabe? Porque, por exemplo, o Ozempic nos Estados Unidos, e eu tenho lido muito, não é que eu tenho, eu leio muito o New York Times. O New York Times, de uns tempos para cá, fala muito no Ozempic. E a parte jornalística, médica, do New York Times é excelente. Assim, bem, dá muita credibilidade. E voltaram a falar do câncer de tireoide. Câncer de tireoide, assim, mas na verdade é câncer medular de tireoide. Eu participei de clinical trials com a semaglutida e também com a liraglutida. E todo o clinical trial, lá na Escola Paulista, entrava a dosagem de lipase, amilase, né, e calcitonina. Então fazia parte. Então, em animal de experimentação, teve uma história de calcitonina que carcinoma medular de tireoide. E se eles pediam, é porque eles queriam saber alguma coisa sobre calcitonina no ensaio clínico. Concorda comigo? A gente não observou esse aumento de calcitonina. E, com esse amplo uso do Ozempic na minha clínica em particular, talvez por influência dos clinical trials, eu peço calcitonina. Eu peço exame quando o paciente volta, lipase, amilase, isso eu já vi. Lipase, amilase subir para 1000, 1000 e tantos, entende? E quando eu suspendo, sem pancreatite, abaixo. Mas nunca vi nenhum aumento de calcitonina. Eu peço fazer rotina. É claro que isso aqui não vale a pena ser dito assim de uma maneira tão, assim, como é que eu diria, não estou mostrando estudos, não estou mostrando coisa significante, nada. Mas não foi observado nesses clinical trials. Mas teve fumaça nisso, entende? Assim como teve de câncer de pâncreas, que é um tumor grande, de pancreatite. E falava-se até de pancreatite subaguda, que sobe lipase e amilase, o paciente não tem aquela dor intensa, sabe? Uma pancreatite
mas se a gente observar mais, agora, o número diz que não recomenda pedir dosagem de glifosate. Eu peço porque, por exemplo, como a gente vê muito paciente obeso com diabetes, e essas medicações ajudam muito e tem proteção, estudos mostrando proteção cardiovascular, com agonista de receptor de GLP-1, a gente acaba pedindo os exames, até mais para saber se a glicemia baixou, glicada, colesterol, etc. Aí eu acrescento. É interessante essa coisa, porque eu peço lipase, amilase, calcitonina. Só um comentário sobre exames, né, que não faz parte da sua pergunta, mas pedir exames, por exemplo, se pede muitos exames, uma medicina muito cara. Agora, quando o paciente tem convênio, eu tenho um seguro que paga tudo, tem um síndrome da vingança, ele paga não sei quanto por mês para ter cobertura total. Pede aí, doutor, pede tudo, doutor, pede tudo. Eu falo, mas olha, você fez há 3 meses. Será que o seu seguro lá não vai dosar? Não, não, doutor, pode pedir, aí pede tudo de novo, você entende? Então, esses pacientes, eu peço birotina, lipase, amilase, os endócrinos aqui, não sei se pede, mas eu peço. Eu tenho uma maneira de saber do paciente voltar para o controle, para pesar. Não que eu peço toda vez que ele pode, mas isso dá um certo reforço. Agora, calcitonina, não sei se os colegas gostam de terminar, mas a gente não deveria ligar os Ozempic por causa de carcinoma nodular da tireoide, que é um tipo específico de câncer de tireoide que produz excesso de calcitonina. Eu acho que eu nunca vi nem nesses estudos clínicos, naqueles que eu participei. Mas tem a história de câncer nodular da tireoide novas alimentações. Mas não se recomenda dosar calcitonina. Eu gosto porque, quando eu participei de clínica, eu falo, bem, se eles pediram, vou continuar pedindo. É uma maneira também de eu verificar e de aprender se tem alguma coisa ou não. Mas não impediria de eu prescrever, de maneira nenhuma. Com esses, no real world aí, se tivesse tempo, eu acho que já estaria explorando, porque é tão grande o número, que mesmo que a gente não esteja participando ativamente, que os pacientes estão por conta própria, eu acho que não teria assim um impedimento. Se os colegas quiserem falar uma opinião. Robert, tem uma pergunta? Acho que é só uma pergunta. Primeiro um comentário, né? O professor realmente lembrou muito a minha mãe, que quiser fazer exames de muitos patrícios. E a minha mãe tem o prazer, depois do almoço, ela colocar os remédios, toma, me fala sempre, me dá o remédio que você quiser, mas você não tira meu banana split no final do dia. Então, realmente, os patrícios são assim, os italianos assim, e você tem que, cada paciente é um paciente. Uma complementação da pergunta, esse exame você faz depois, então você faz algum exame pré, ou você pode dar esses injetáveis para... Ah, não, eu sempre peço... Exatamente. Quais são as limitações pré que você contraindica esses... Na verdade, não vejo nenhuma, mas eu peço os exames. Os exames que a gente pede sempre, quer dizer, ele está mais obeso, etc. Eu quero saber a glicemia aplicada, o colesterol, porque você pede às vezes para saber a repercussão que esse excesso de peso está tendo naquele determinado paciente. Não para saber causa. Às vezes pede um TSH também, aí vai depender um pouquinho daquele determinado paciente. Mas eu sempre peço antes de iniciar. E às vezes, quando ele está ansioso para começar isso aqui, tá bom, então começa, colhe os exames, me manda por e-mail, por favor, se tiver alguma alteração de você, deixa ele começar. Mas não que ele não comece sem fazer exame. Eu acho que ele não deve começar sem fazer consulta médica, essa é a verdade. Não é porque eu sou médico, quero fazer consulta, não. Eu acho que sempre certo, a gente tem que tratar o excesso de peso, não como doença, mas como uma condição médica que merece uma atenção especial. Até uma atenção da parte psicológica.
Às vezes ele está comigo mais por ansiedade, sabe? Você manda fazer exercício, por exemplo, né? Se você não vê um pouquinho da parte da ansiedade, ele faz exercício com raiva. Teve uma charge que saiu no Time, tempo atrás, que eu me divido assim, cueca sem proteção, na bicicleta, fazendo exercício, aqui está o paletó, maletinha de executivo, então você vê com o executivo, e está vendo o Wall Street Journal e a bolsa de valores caindo, ele está assim com raiva, fazendo exercício, para mostrar, é uma crítica, uma charge de uma crítica. Ele vai infartar. Esse exercício não é saudável para ele, concorda? Vendo a bolsa de valores cair. Né? Então, sempre peço. Se alguém Professor Chácara, parabéns pela apresentação. Acho que o senhor foi muito brilhante em falar do acolhimento que a gente tem que ter com o paciente com obesidade e a frequência que esse paciente tem que continuar tratando a doença dele, o status de excesso de peso, que não necessariamente é sempre com medicamento, né? Quando o paciente quer parar o Ozempic, eu falo, tá bom, vai colocar o que no lugar? Né? Você já está com atividade física programada, você já está mais reeducado na parte alimentar. Então acho que esse acolhimento que o senhor mostrou foi fantástico. Respondendo os exames, eu acho que talvez a gente possa orientar, pedir ultrassom de vesícula, né? Porque um dos efeitos colaterais principais do Ozempic é litíase biliar, né? Então acho que isso a gente poderia colocar no rol aí de entrada dos exames que o senhor pede, eu também peço ultrassom, porque o efeito colateral pode ser esse. Mas parabéns, Dr. Chácara, foi extremamente importante a sua aula, parabéns. Só um segundinho, interessante o que você falou. Quando o paciente, a gente assim, não assim, para ver se ele tem o seguro, se é onerar demais, a gente pede ultrassom do abdômen até para ver a teromatose aórtica, pede às vezes dupla de carótida, e se ele tem já assim, prenúncio, a idade dele, etc. tal, vale a pena até insistir que ele perca peso, não insistir, às vezes preferível, às vezes você dá uma estatina para ele, né? Do que propriamente o Ozempic, né? E saber que é um medicamento caro, nem todo mundo vai persistir tomando, é diferente de uma estatina. E também nas farmácias, eu tenho tiroidite de Hashimoto, eu tomo Sintroid. Eu na farmácia, não, se levar 3, o preço cai. Pô, mas a farmácia está dando para mim, me conhece, é filantropia. Como é que abaixa o preço? Dentro o preço não volta uma caixa, porque a maioria, o pobre, sempre é mais prejudicado. Porque aí ele não consegue comprar as 3, ele queria comprar uma só. Uma só ele vai pagar mais caro, porque ele não tem dinheiro para pagar sempre, entende? Então é uma dificuldade esse negócio que as farmácias fazem, de empurrar. Se você levar 3, você paga menos. Está errado, né? Espera, tem uma pergunta ali. Alô? Boa noite a todos. Professor Chácara, parabéns. Sua exposição é uma coisa espetacular. Ordenado e cumprido. Muito prazer, meu nome é Fauzi Ramucci. Eu quero parabenizar o professor Chácara, embora não tenha necessidade de parabenizar, porque os anos e aquilo que o senhor demonstra de estudo já são claramente parabenizados na frente de todo mundo. Eu quero parabenizar a Associação Médico Líbano Brasil por todas as atividades que tem promovido e tem enaltecido dentro da nossa colônia e dentro da profissão clínica científica da medicina. Diante disso, eu queria fazer uma pergunta. Não é bem uma pergunta, às vezes até uma constatação que a gente busca ao longo dos anos, né? É que todo gordinho, ele é empático, ele é sorridente, ele é feliz. Eu quero saber como é que funciona essa relação. Como é que o senhor entende isso? Muito obrigado. Né? Muito obrigado. Maria, estou de acordo com você, é sorridente, feliz.
Então, por isso que na consulta você precisa saber por que ele veio para perder peso. Então, a mulher dele que não quer que ele perca peso, que ele quer tirar a barriga, o que ele quer. Isso aí, vou contar uma coisa interessante, foi um vídeo da BBC de Londres, perguntando para mulheres, veja bem, vai calhar com pergunta em relação ao sexo masculino, perguntando às mulheres, desde os 15 anos até a mulher, pausa, se tinha alguma coisa no corpo que deixava ela incomodada ou aborrecida. Não é só peso, qualquer coisa. Acho que quase 100%. Meu cabelo é fraco, a outra falou, I don't like this, the buttons. A outra achava que a perninha muito fina, a outra muito pelo, a outra muito peito, a outra pouco peito. Nenhuma estava totalmente satisfeita. A minha cintura, etc. Esse mesmo vídeo faz a mesma pergunta para sexo masculino. E a resposta é assim, não, isso ok, quer dizer, ele não se incomoda com nada. Aí vem uma psicóloga que explica, hoje o homem se preocupa com a parte estética. Aí vem uma psicóloga que tenta explicar que a mulher se autoescravizou. Quer dizer, você nota isso. Ela vem, ela está tão elegante, ela vem, ela quer perder peso. Sempre se diz que toda mulher quer perder 2 quilos, sempre, 2 quilos ou mais. Entende? Então, é difícil, você tem que acolher e explicar e ver, né, se vai. Você pode orientar mais a mulher, o exercício, não precisa dar um gentil para ela. Ainda mais que eu sou curto, vai ficar gastando dinheiro aí. Passear. Concorda comigo? Ela tem maneiras de perder um pouco de peso, etc. Sofia, professor, parabéns pela exposição, pela simplicidade, pelo jeito que o senhor conduziu toda essa palestra. Eu sou ginecologista, entendo muito bem o que o senhor está dizendo em relação às mulheres pós-menopausa. Mas eu não vou fazer uma pergunta sobre isso. E a presença de cistos pancreáticos contraindica o uso do Ozempic? Não que eu saiba, absolutamente. Porque cisto pancreático, isso é outra coisa da medicina moderna, quando você tem seguro que pede ultrassom, etc. e tal, e às vezes encontra cisto, e aquilo não tem um significado maior. Não vejo assim, nenhuma contraindicação por cistos. Walid. Professor Chakra, parabéns pela apresentação, sempre um orgulho para nós estarmos juntos, né, e aprendermos um pouco, né, do seu conhecimento, que é enorme. Obesidade, nós temos que olhar de fato como doença crônica, ou seja, para a vida toda. Uma doença onde as pessoas depositam a gordura de forma ectópica, onde normalmente não se deposita, vai se depositar em órgãos como fígado, coração, pâncreas, rim. Então, essa doença tem uma prevalência enorme no mundo. Por que diabetes tipo 2 cresce tanto? Porque a obesidade cresce muito. E paralelamente à obesidade cresce o diabetes tipo 2 e hipertensão arterial, que são as principais complicações. Eu vejo que nós temos que ter no Brasil um programa de saúde pública para olhar a obesidade para o povão. Porque quando a gente fala dos análogos de LP1, pelos custos, eles não são a realidade do povo brasileiro. Então, como vamos resolver isso? Se lá atrás nós já bloqueamos, foi bloqueado, não foi nem a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, as anfetaminas, que tinham resultados muito bons, eram baratos, mas para que o caminhoneiro não usasse a anfepramona, o rebite, né, foi proibido. Mas acabou concordando com a sibutramina, que nos Estados Unidos é proibida. Nós estamos numa situação que nós temos que olhar como a saúde pública, de fato a saúde pública. Outra coisa que é bom que a gente deixe claro com relação ao tratamento de obesidade,
é que, como que eu vou dizer para o indivíduo que é hipertenso que ele vai cuidar da hipertensão dele simplesmente diminuindo o sódio na alimentação, caminhando todos os dias, para que ele diminua a pressão arterial? Ele vai precisar de remédio, e esse remédio é para a vida toda. Da mesma coisa é a obesidade, assim como a gente trata também de lipidemia usando as estatinas, ou diabetes tipo 2 usando todos os medicamentos, que é um arsenal danado que tem no mercado hoje. Como é que nós vamos tratar a obesidade se não passarmos esse tipo de pensamento para todos os colegas e a população geral, de que se trata de uma doença crônica como outra e precisa sim de remédio para a vida toda? É sobre esse assunto que eu gostaria que o senhor também pudesse trocar ideia, por favor. Sem dúvida, Valide, falou bem. Lembrando que o João Eduardo, de pedir exames, o ultrassom do abdômen é importante, sim, tanto para ter reumatose, como eventualmente para esteatose hepática. Isso pode até estimular o paciente sem apavorá-lo, né? Mas explicar que ele tem gordura no fígado, que isso, aquilo, ele precisa perder. E concordo que o tratamento tem que ser sempre. Eventualmente, o problema é o seguinte, é custo, principalmente. E também tem outra coisa, diferente de hipertensão, chega num determinado ponto que esses medicamentos, agonistas do receptor de GLP-1, passa a não fazer efeito. Porque você está mexendo com uma coisa que ele quer comer. Então, ou não faz efeito, ele fala, isso aqui não está fazendo mais efeito, doutor. Agora vem o Vengov, com uma dose bem maior. Graças a Deus, afortunadamente. Mas é muito caro. Aí bem, uma campanha tinha que ser para mudanças de hábitos alimentares. A gente se reúne aqui para comer. Você sai, ninguém se reúne para só ouvir música clássica. Sempre vai ter comida, algo para comer. Quando for na cultura, que eu falei, nós, patrícios, italianos, etc. e tal, a comida é essencial. Então fazer uma reeducação é muito difícil. Mas, por exemplo, a Escola Paulista de Medicina, o Jorge está aí, prestava assistência médica e preventiva no Parque Nacional do Xingu. Eu, particularmente, fiz várias viagens participando desse tipo de assistência. Lá não tem obesidade, não tem diabetes tipo 2, não tinha colesterol alto. Na época do Duílio, viu, Miguel? Duílio Sustovic fez um trabalho que a média do colesterol lá, colesterol total, era 100, 100 e pouco. Aqui vai ter 200. Lá era 80, 70. Pressão arterial era tudo hipotenso na nossa 80 por 60, eles não têm pressão alta, não comem sal, desse jeito, entende? Então, não dá para voltar para lá, esse é o problema. Mas tudo isso é fruto do nosso tipo de sociedade, né? Tem muita comida, por exemplo, pega filmes, que agora tem o Netflix, filmes mais antigos, você pega Grace Kelly, Montgomery Clift, William Holden, grandes atores, atrizes, astros, estrelas de Hollywood, não tinha essa história de fazer musculação e tomar banho, sabe? Era tudo braço fininho. Frank Sinatra já era magro mesmo, tinha Fred Astaire, mas as mulheres eram magras, isso tem estudos mostrando, tamanho de manequins de mulheres, manequins que são tamanho, 42, 40, o que houve dos anos 50 para cá, é incrível. Hoje você não encontraria mais aquelas medidas, são magrinhas, elas são magrinhas, cinturinhas fininhas, mudou tudo, mudou completamente. E aí quando eu cito isso dos índios do Xingu, o Bernardo Rauschenberg, uma vez com o professor da USP, falou, Chacra, e aí, vamos fazer todo mundo morar no Xingu? É difícil, porque a gente mudou para alimentos processados, né? Para supermercado. Você vai no supermercado, não existia supermercado. Na minha época, da minha infância,
Cadê o Safra que está aí? Tinha em Rio Preto Manuel Dias, que era um senhor português que tinha um armazém grande, e minha mãe telefonava, o telefone ainda era dos antigos, e pediu o que ela precisava. Aqui em São Paulo, minha avó pedia no Saba. O Saba é avô, o bisavô, do William Bonner, é Saba Bonner. O desgraçado ficou enrustido para William Bonner, entende? E o Saba Bonner tinha um empório que minha avó falava, vai lá, traz 1 quilo de trigo, não sei o quê. Hoje não, você entra no supermercado, é uma coisa fantástica, você começa a comprar, sem pensar. E compra o biscoito de bolacha, a bolacha de chocolate para o Pedrinho, a outra com recheado com... Então, tudo isso aí foi aumentando tremendamente. A gente gira em torno de tudo. Antes não era assim, né? Essas as dificuldades, sabe, Valéria? Realmente comprar agonistas do receptor de GLP-1 para a população é impossível. Essa foi uma discussão do Valéria. Olha, saiu um artigo no New York Times sobre esse assunto, que não é possível você poder comprar agonistas de receptor, por exemplo, para a população americana. Está acontecendo que os seguros não querem pagar. Então você tem que pagar out of your own pocket, do seu próprio bolso. É muito difícil. Vai aqui. Eu sei que tem muito endócrino aqui, agora eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, tá? Mas nós vamos fazer um bate-bola, tá? Triglicérides. Te repercute em alguma coisa esse triglicérides aumentado com síndrome metabólica e doença cardiovascular? Triglicérides aumentado. Síndrome metabólica, adipocinas, isso te faz refletir alguma mudança? Pode refletir, sem dúvida. Assim como quando eu vejo esteatose hepática, ultrassom de carótida, e aí vem triglicérides aumentados, só para você ter uma capacidade de cuidado, que é o síndrome metabólico. Isso foi resquício do Acompra. O Acompra começou a se basear muito na insuficiência renal. O remédio Acompra começou a se basear muito em insuficiência renal. E aí eles lançaram até um cinto, né, que era o padrão lá, 90 centímetros, não sei quanto. E era assim, se seu cinto não, em espanhol, se o seu cinto não cierra, procure a sua médica. Mas ninguém fechava, não morreu. Quer dizer, e aí era aquele negócio, síndrome metabólica, tem abdômen, barriga, não sei o quê. Eu andava, por exemplo, no avião, eu olhava, os caras chegam, tudo com a barriga balançando. Sentado uma coisa, vai morrer de tarde agora? Acho que não, entende? Não vai ser uma coisa assim, mas foi muito a compra que falou muito da síndrome metabólica. Mas tem a síndrome metabólica, que tem que ser aumentada, síndrome abdominal, perturba a gente, sim, é mais um fator para a gente ver que o paciente perca peso. Quero concordar com o Valéria, mas Davi, o problema é será que o remédio continua fazendo efeito? Não sei. Continuadamente. SGLT2. Tá claro que a cardiovascular está resolvida a vida dele. Monoterapia para obesidade. Monoterapia? Somente ele para obesidade. Perde peso. 3, 4 quilos. Não mais que isso. Depois para. Estou te fazendo bate-bola, tá? Só para ver. Perde pouco. Começou a ser muito usado off-label, mas não uma medicação anti-obesidade. Eu até queria que fosse, mas não é. Perde um pouco de peso, porque perde glicose pelo vinho, mas depois... Topiramato, fluoxetina e metformina. É uma escolha? Olha, aí é o seguinte, sabe? Um paciente assim, ele não tem posses, etc.
Aí está o Miguel Jorge, vamos dar Topiramato para ele, ou não, vamos dar Topiramato ou não. Às vezes é uma maneira de resolver o caso, mas não resolver naquele objetivo do texto. É resolver, às vezes, a consulta. Bem, então vamos dar isso aqui e você consegue despachar. Muito obrigado. Ciro, por favor. Vamos chamar o Ciro, nosso diretor social, para... espera um pouquinho com a Lite, para só dar uma... Eu recebi uma ligação do Ciro, uma ideia que eu achei maravilhosa, que eu escrevi para ele. Ele falou o seguinte: nós vamos homenagear a história dos grandes professores, né, ao longo da sua carreira, nas reuniões científicas que o Renato começou lá atrás. Eu falei, maravilha. E ele foi atrás, né, e vai agora lhe presentear, professor, uma medalha e vai continuar falando o detalhe. É o mínimo que a gente pode fazer por quem representa também a nossa colônia, a nossa medicina, o nosso país e essa interação médica árabe-brasileira. O senhor é um expoente para a gente e vai continuar sendo sempre. Isso é o mínimo que a gente pode fazer. Muito obrigado, Maria. Patrícia, eu quero mostrar. Gostaria de mostrar para o meu pai e para minha mãe. Mas no caso, eu quero mostrar para os meus filhos. Eu falo, olha que eu ganhei aqui. Você vai lá que eu vou. Eu vou tomar a liberdade de ler o que está escrito na medalha em homenagem ao professor Antônio Roberto Chakra. O texto foi redigido pelo nosso diretor social, Ciro Abujamra, professor Dr. Antônio Roberto Chakra, por serviços médicos prestados ao país e pela notória participação e brilhantismo na colônia árabe brasileira. Parabéns, professor.